Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Geneticando Cotidiano. Aqui quem fala é Alexia Leão e eu estou presente com mais dois outros estudantes de biomedicina, Alexandre Mota e Thaís Gomes. Nesse episódio, iremos abordar o tema agentes mutagênicos e saúde e como eles estão presentes no nosso dia a dia. Bom, para iniciarmos a conversa, vamos esclarecer primeiro o que seriam esses agentes mutagênicos. Primeiro, é preciso entender que mutação é toda mudança permanente no nosso material genético, sendo que essas mudanças podem ocorrer espontaneamente ou pela ação de agentes mutagênicos. Portanto, um agente mutagênico seria qualquer fator físico, químico ou biológico com essa capacidade de modificar o nosso DNA. Existem vários tipos, mas vamos detalhar um que já é conhecido por fazer mal, a nicotina, presente no cigarro eletrônico e nos tradicionais, e alguns poucos conhecidos pelas pessoas, no caso, os corantes sintéticos e naturais, que são adicionados aos alimentos, e o preparo das comidas, por exemplo. Então, é de conhecimento geral que a nicotina é um composto químico presente nos cigarros. Mas quais seriam exatamente os efeitos que ela causa ao ser humano? Bem, de início, sobre o cigarro tradicional, só na fumaça há aproximadamente 4.000 compostos químicos, incluindo a nicotina. É importante salientar que 70 dessas substâncias comprovadamente causam câncer. Sobre a nicotina especificamente, ela é o principal princípio ativo do cigarro e é o composto que causa a dependência por seus diversos efeitos, entre eles o aumento da dopamina, que é o hormônio da felicidade e do prazer. Mas se é o aumento do hormônio da felicidade, isso deveria ser uma coisa boa, não? Não necessariamente, pois há dois tipos de disparos da dopamina. O tônico, que são os disparos constantes, que mantém ela no seu nível basal, e o fásico, que é aquele que acontece em resposta a um estímulo extra, ou seja, esse tipo acaba mantendo os níveis dela acima dos níveis basais, fazendo com que a pessoa se sinta mais motivada. O problema é que quando cessa esses estímulos, o nível basal reduz mais. Portanto, o aumento dos disparos fásicos diminui os disparos tônicos, ocasionando em uma insatisfação e desmotivação. Por isso, o usuário fica dependente da nicotina, que é esse estímulo extra para que ocorra o disparo fásico, e automaticamente ele se sinta motivado e satisfeito novamente. E eu sei que também existe uma crença de que os cigarros eletrônicos são menos prejudiciais que os tradicionais, né? Já ouvi muitas pessoas falando disso por aí, mas é verdade mesmo? Não, na verdade, isso é um mito. Isso porque, sobre o cigarro eletrônico, que a gente conhece hoje como pod, vape, etc., eles vieram com umas propagandas de que seriam cerca de 95% menos prejudiciais ou 95% mais seguros de fumar. Tudo isso a fim de estimular a cessação do tabagismo, sendo recomendado até para mulheres grávidas. Porém, além da ação mutagênica que ocorre ao vaporizar substâncias líquidas como a nicotina, a glicerina, os flavorizantes, que se tornam compostos carcinogênicos da carbonila, há o risco de explosões pelo superaquecimento das baterias, podendo causar lesões e queimaduras na face. Nossa, então, além dos dois tipos de cigarro, tanto o tradicional quanto os eletrônicos serem agentes mutagênicos, eles ainda trazem um monte de outros problemas para a nossa saúde. Pois é, sem falar nas doenças que tanto para os fumantes ativos quanto para os passivos, o tabagismo comprovadamente causa transtornos cardiovasculares, respiratórios, tuberculose e infertilidade, além do câncer, pois sabe-se que o tabagismo está associado a 90% dos casos de câncer de pulmão, além do de boca, faringe, laringe, esôfago, pâncreas, bexiga, entre outros. Agora, em relação ao cigarro eletrônico, as atuais complicações descritas pelos usuários foram tosses, irritação na garganta, mudanças bruscas de humor, crise de ansiedade, lesões pulmonares e doenças cardiovasculares. E é claro, é importante ressaltar que tanto o cigarro tradicional quanto o eletrônico causam dependência, principalmente pela nicotina, e sintomas de abstinência, sem contar que ainda tem toda uma questão genética envolvida. Como assim genética? Porque tem que pensar nos genes que estão envolvidos nesse nível de dependência. Por exemplo, considerando duas pessoas que fumam, há uma diferença no quanto cada uma delas pode se tornar dependente da nicotina, pois as duas não têm a mesma quantidade desses genes ativos no organismo. Bom, já que falamos de cigarro, uma coisa que casa muito para os fumantes é um cigarro e um cafezinho preto. Ah, mas os efeitos do café em excesso a gente já conhece, né? Dificuldade para dormir, pode piorar a ansiedade, irritabilidade.
Realmente, desses efeitos a maioria já tem conhecimento, mas o que muita gente não sabe é que o café também pode atuar como um agente mutagênico. Verdade. Inclusive, um dia desses eu tinha visto um artigo que o café pode reagir junto com os raios-x, luz ultravioleta e alguns agentes químicos, além de ter algumas moléculas com ação danosa ao nosso material genético. Sim, eu vi também que eles haviam feito um experimento com mosca das frutas envolvendo o café. Mosca das frutas? O que elas têm a ver com a gente? Pode não parecer, mas elas têm cerca de 75% dos genes associados a doenças parecidos com o de seres humanos. No experimento, eles observaram o desenvolvimento das prolias das moscas, e no final havia uma tabela que apresentava a relação entre a concentração de café e a porcentagem da prole que sobreviveu. Quanto maior a concentração de café, menor era a sobrevivência das filhotes. Bom, pelo que eu entendi, então, o café é um vilão no nosso cotidiano, certo? Não é bem assim. Apesar do efeito mutagênico, há pesquisas também que indicam que o café pode atuar como antioxidante, ou seja, algo bom. Sabe aquela frase, tudo que é demais não presta? Pois então, o importante é você ter consciência disso e não exagerar na dose de café preto diária que tanto agrada a maioria das pessoas. Pois é. E além dele, outro pouco conhecido que possui potencial mutagênico são os corantes, que são usados no preparo de alimentos e bebidas, por exemplo. Caramba, mas até os corantes? Sim, claro, porque a variedade e a apresentação dos alimentos são preocupações constantes das indústrias alimentícias. E tudo isso tem motivado elas a utilizarem agentes mutagênicos para conservar, colorir ou aromatizar os alimentos, e assim atrair cada vez mais os consumidores. Só que muitos compostos que estão presentes nos alimentos, tanto naturalmente como adicionados ou produzidos durante o processamento, podem apresentar um potencial mutagênico. Por isso que se acredita que cerca de 1/3 de todos os cânceres humanos possam estar relacionados com o hábito alimentar. Ah, então é por isso que é bem comum, tipo, as balas e salgadinhos terem uma cor mais viva, né? Exatamente. Como eu disse, muitos corantes possuem um potencial mutagênico. O corante Green S, por exemplo, ele é utilizado popularmente na produção de mostarda e também usado como corante na confecção dos ovos de Páscoa. Só que ele foi proibido no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão e na Noruega, porque quando foram realizados testes em camundongos, foi observado um certo potencial mutagênico. No caso, houve um aumento da frequência de alterações cromossômicas nas células da medula óssea deles, quando ingeriram esse aditivo. Então a gente fica pensando quanto outros corantes ainda não avaliados podem ter o mesmo efeito, não é mesmo? Bom, então acho que só evitando mesmo consumir alimentos que contêm corante sintético, dá preferência aos naturais. Na verdade, não é bem assim. Durante muitos anos, as investigações estiveram voltadas para a avaliação de corantes sintéticos, negligenciando os corantes naturais, que também podem apresentar uma atividade mutagênica ou carcinogênica. E isso se deve principalmente àquele conceito popular, sabe? De que o que é natural é inofensivo. Mas, por mais que ocorra em menor frequência, é possível sim dizer que tem uma atividade mutagênica, apesar de ser fraca, em alguns corantes naturais de alimentos também, como, por exemplo, a quercetina, que está presente nas cebolas, na maçã, na uva e nas frutas vermelhas. Só que o que realmente importa é a quantidade e o tempo de exposição que nós temos a esses agentes mutagênicos. Agora, eu acho assim super importante a gente comentar sobre o preparo dos alimentos daqui do Pará. A primeira coisa que me vem na mente é um peixe frito com farinha. São justamente esses os agentes mutagênicos. A ingestão do amido, por meio da farinha de mandioca, favorece a formação de nitrosaminas, que são sais que podem afetar o DNA, ocasionando uma mutação. Ah, mas pelo menos é só a farinha, né? Olha, infelizmente nem o peixe frito se salva nesse tema. A fritura de músculos, seja de carne, frango ou peixes, pode gerar substâncias nocivas ao nosso material genético, como as aminas heterocíclicas. O óleo também é um problema, já que no seu aquecimento ocorre a emissão de substâncias que podem causar câncer de pulmão. O ruim da gente falar sobre tudo isso é que as pessoas vão pensar: ah, então desse jeito eu não vou poder comer mais nenhum alimento, porque aparentemente todos têm algum agente mutagênico. Nada disso. Evitar totalmente o consumo dele seria, na teoria, até possível, mas na prática é difícil devido à sua quantidade e variedade, além do fato de que nem todos foram estudados ou sequer descobertos ainda. Pois é. Além disso, não é pra gente parar de consumir. A gente só tem que ter consciência de que, como eles podem ser um agente genotóxico, seria ótimo diminuir o consumo, por exemplo. Como a Alexa disse anteriormente, o que importa é a quantidade e o tempo que a gente se expõe ao agente mutagênico. Também é muito importante não associar esses agentes mutagênicos,
como é o caso do café com o cigarro, o peixe frito com a farinha. E, principalmente, preservar o sistema natural de reparo do nosso DNA, pois são esses mecanismos que irão salvaguardar e evitar que as mutações aconteçam. E, além disso, tem os agentes antimutagênicos, que, assim como os mecanismos de reparo, eles contribuem também na recuperação do nosso DNA. Mas esse assunto já é para outra conversa. Quer saber mais sobre? Acompanhe o próximo episódio do nosso podcast, que irá abordar sobre esse assunto. Isso mesmo. Obrigada pela atenção e fiquem de olho no próximo episódio. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nosso episódio. Obrigado.